sejam bem-vindos para mais uma sexta. Hoje eu trago para vocês o caso de Adriana Elaine Hutton, uma garotinha de apenas 7 anos de idade que faleceu de forma misteriosa, porque a mãe diz que faleceu de uma forma, o seu irmão mais novo, AJ, diz que faleceu de outra maneira. E até hoje é um grande mistério. Ainda tem pessoas que acreditam na mãe, tem pessoas que acreditam no irmão, mas infelizmente não sabemos exatamente o que aconteceu. Então fica a sua decisão em quem você vai acreditar. Se é na mãe ou se é no irmão. Bora ver com mais detalhe o que aconteceu e tirar nossas próprias conclusões? Se você é novo no canal e gosta de histórias misteriosas, criminais e sobrenaturais, você está no lugar certo. Já se inscreva aqui, deixe o seu like, pega o seu café ou a sua Coca-Cola e bora para mais um vídeo. Adriana morava com a sua mãe, Amanda Lewis, e seu irmão AJ, apenas 1 ano mais novo que ela. Eles moravam em Estill, Flórida. É uma cidade tipo de interior, uma cidade pequena, aproximadamente 345 habitantes. Então, assim, lembra muito interior, bem calma, tranquila, as pessoas conversavam na porta, todo mundo se conhecia. Segundo a Amanda, a Adriana era uma criança muito alegre, brincalhona, extremamente elétrica, ela não parava muito quieta, estava sempre brincando, aprontando alguma coisa. Tinha um gênio forte, parecido com o dela. A Amanda disse que a personalidade delas eram muito parecidas. Já o AJ, seu filho mais novo, era uma criança mais calma, mais na dele, brincava horas sozinho. Então vamos dizer que era um pouco mais fácil de lidar com o AJ do que com a Adriana, que já era mais elétrica, tinha mais energia do que o irmão. A Amanda comentou que quando a Adriana tinha apenas 6 meses de vida, ela foi chamada para servir ao exército e por conta disso ficou um período longe da filha. Mas logo voltou para casa, pegou a Adriana novamente. Então assim, elas viviam juntas por muitos anos e a relação delas era entre altos e baixos, sabe? Tinha hora que era muito carinhosa com a filha, mas tinha hora que a Adriana aprontava alguma coisa, ela ficava muito nervosa com a filha. Então, tipo, seus altos e baixos, sabe? Mas apesar disso, ela amava muito a sua filha e que jamais faria algo com ela. E as coisas tomaram um rumo muito diferente no dia 8 de agosto de 2017. Segundo a Amanda, neste dia ela não foi trabalhar, ela passou o dia em casa com as crianças brincando. E o dia estava muito quente, as crianças estavam com calor e pediram para brincar na piscina. E ela falou, não tem como a gente ir para a piscina agora, neste horário, porque eu tô arrumando as coisas pra gente sair, a gente precisa comprar os materiais escolares de vocês. Então assim, daqui a pouquinho a gente vai sair, vocês ficam brincando aí no quintal enquanto eu organizo as coisas dentro de casa. Beleza, daí tudo tranquilo. As crianças ficaram lá brincando no quintal e de repente o AJ, o filho mais novo de 6 anos de idade, chegou correndo dentro de casa dizendo que a Adriana estava próximo da piscina. A Amanda na hora imaginou que a Adriana estivesse perto, mas não dentro da piscina. Ela imaginou que ela estava muito perto da piscina. Então ela falou assim para AJ, filho, fala para Adriana ficar longe da piscina. Não é para entrar na piscina. Não deixa ela entrar. Fala lá com ela. E assim o AJ saiu correndo e foi falar com a sua irmã. Passou alguns segundos, a Amanda olhou pela porta e quando ela viu, o AJ estava com a mão dentro da piscina como se estivesse tentando puxar a Adriana. E aí na hora ela saiu correndo para ver o que estava acontecendo. Chegou lá, a Adriana estava com a cabeça dentro da água. E aí ela retirou a filha de dentro da piscina. A filha já estava toda roxa, meio azulada. Ela se desesperou, ligou para emergência. Tem até mesmo a chamada dela para emergência no dia. E ligou desesperada, falando que a filha tinha afogado, que não estava respirando, que estava meio roxa, meio azulada, sem saber o que fazer e pedindo socorro. E quem atendeu a ligação no dia foi o comandante lá do Corpo de Bombeiros. Então ele saiu rapidamente, foi até a residência. Chegando lá, ele viu a Amanda ao lado da filha, desesperada, chorando muito. Chegou até mesmo a vomitar de tanto desespero. Então ele rapidamente começou as manobras na Adriana, que a Adriana não estava respirando. Iniciou as manobras, ela teve uma leve pulsação e aí ele achou melhor levá-la até o hospital, porque lá tinha todos os equipamentos necessários para tentar revivê-la. Então eles rapidamente levaram ela para o hospital. Lá eles ficaram durante 1 hora tentando reviver, conseguiu pequenas pulsações, mas eram muito baixas
e infelizmente ela não resistiu. Após 1 hora, ela veio a óbito. E assim, tudo aconteceu de forma muito triste. Os policiais, na hora, quando ficaram sabendo do caso, tratou como um acidente, né? Afinal, provavelmente a Adriana estava brincando na piscina, porque parece que na piscina tinha vários bichinhos lá. Então, eles acreditavam que ela estava com a mão dentro da água, tirando os bichinhos, ou brincando com esses bichinhos, e acabou caindo na piscina e se afogou. E aí, eles trataram inicialmente assim, até que o avô de AJ foi até os policiais, dizendo que o AJ contou para ele que ele viu a mãe mergulhar a irmã dentro da piscina como uma forma de castigo. E segundo o AJ, a sua irmã estava brincando com um borrifador de produto, não se sabe se era de vidro, o que era, mas era algum borrifador com algum produto, e ela ficou borrifando na casa toda e borrifou na TV deles. E aí a Amanda ficou muito nervosa com a Adriana por conta disso, e como uma forma de punição, de castigo, ela pegou a Adriana e jogou ela dentro da piscina. E aí a Adriana começou a gritar, pedir socorro, tudo, e para não ouvir os gritos da filha de desespero, ele viu sua mãe pegar, colocar a mão no rosto assim da Adriana e mergulhar dentro da água para abafar os gritos dela. E aí ela fez isso várias vezes e acabou deixando a Adriana muitos minutos, né, mergulhada dentro da água para não ouvir os gritos. E quando viu, ela perdeu os sentidos e parou de respirar. Então, assim, segundo o AJ, isso que aconteceu. Então, o avô levou o AJ até os policiais e o AJ passou por horas de interrogatório. Gente, imagina uma criança de 6 anos sendo interrogado por horas. Devia ter sido muito cansativo para ele. E ele contando toda a versão dele, ele contava e recontava, contava e recontava. Só que tinha um ponto que ele meio que se contradizia. Os policiais perguntaram se ele tinha visto isso tudo mesmo acontecer, onde que ele estava neste momento. A primeira vez ele disse que não tinha visto. Depois ele disse que sim, que tinha visto isso acontecer, que ele estava em cima de uma árvore, próximo da entrada da casa, que tinha uns lixos próximo dessa árvore. Então, através dos lixos, ele conseguiu subir nessa árvore. Lá dessa árvore ele tinha visão completa e ele viu a mãe fazer isso com a irmã. Então, assim, ele se contradizia em alguns momentos, então os policiais ficaram muito na dúvida se ele estava falando a verdade mesmo, se isso mesmo tinha acontecido. Já a Amanda, desde o início, diz que a filha tinha afogado e sempre, até hoje, ela diz a mesma versão, ela conta a mesma coisa. Então, assim, os policiais foram muito na dúvida e resolveram investigar a vida da Amanda, como que era a relação dela com os filhos, a relação dela com o padrasto, né, no caso com o avô materno das crianças. Eles resolveram fazer uma investigação muito minuciosa para tentar descobrir quem fala a verdade e quem estava mentindo. Bom, durante a investigação eles vão até a residência da família onde eles moravam, né? Chegando lá, eles perceberam que o colchão das crianças, o quarto das crianças, tinha um cheiro muito forte de urina. E o colchão não tinha lençol, estava fedendo muito urina. Então eles perceberam que não tinha uma certa higienização adequada para as crianças. A casa estava muito bagunçada, muito suja. E eles não encontraram nenhum brinquedo. Eles estranharam, né? Porque 2 crianças, uma de 7, uma de 6, e não tinha nenhum brinquedo lá para eles. E aí eles chegaram a conversar com a Amanda sobre isso, perguntou por que não tinha brinquedo na residência. Ela falou que as crianças estavam dando muito trabalho e como punição, como um castigo, ela tirou todos os brinquedos durante uma semana para eles e colocou dentro do galpão da casa. Então eles foram, abriram o galpão da família, chegou lá, não viram nenhum brinquedo. Eles viram alguns infláveis lá e viram a escada da piscina, porque a piscina ela tinha uma escada para você entrar e para você sair. E no dia que a Adriana afogou, a escada não estava lá. Então, assim, é onde eles acreditam que a Adriana caiu dentro da piscina, bateu a cabeça, começou a se afogar e como a escada não estava lá, ela não conseguiu levantar, não conseguiu puxar e acabou se afogando, né? E aí essa escada estava dentro desse galpão, segundo a Adriana, é porque ela realmente não tinha deixado os meninos brincar com a piscina, então ela tinha tirado a escada justamente para eles não entrarem na piscina sem que ela estivesse próximo, supervisionando, né? Então a escada estava no galpão, mas não foi encontrado nenhum brinquedo lá no galpão. Então, assim, eles acharam muito estranho, porque a versão dela já estava se contradizendo, dizendo ela que estava lá, mas não estava. Então, eles acharam muito estranho isso, uma casa com criança não ter nenhum brinquedo, assim. Tinha um ou outro brinquedo, mas era muito pouco.
Então, eles estranharam esse ponto. E aí eles continuam investigando, e aí eles foram conversar com os amigos da Adriana, o pessoal que trabalhava com a Adriana. Alguns relataram que tinha vezes que ela chegava muito nervosa com as crianças, que realmente tinha vez que ela falava coisas que não deviam sobre as crianças no momento da raiva. E com as investigações, eles também descobriram que a Adriana tinha TDAH. E aí eles foram conversar com a Amanda em relação a isso. A Amanda disse que realmente ela tinha sido diagnosticada com a doença, mas que inicialmente a relação delas era difícil, mas após o diagnóstico as coisas melhoraram, que ela começou a tomar medicamento, ela começou a saber lidar com a própria filha e que a relação delas melhoraram muito. E aí eles foram até o hospital também, conversaram com os médicos para saber como foi a reação da Adriana quando ela descobriu que a filha tinha falecido. E segundo os enfermeiros, os médicos que estavam naquele dia, que a reação da Adriana foi totalmente estranha. Na verdade, ela não esboçou nenhuma reação, ela não chorou, ela não gritou, ela não ficou triste, não, ela simplesmente ficou sem reação. Tipo, falaram, seu filho morreu e ela ficou assim, sabe? Sem nenhuma reação. Então eles estranharam, porque na ligação ela estava desesperada, quando o corpo de bombeiro chegou lá, ela estava desesperada, chorando, vomitando. E na hora que descobre que a filha veio a óbito mesmo, ela simplesmente ficou sem nenhuma reação, não esboçou nenhuma tristeza. Isso também deixou, assim, uma pulga atrás da orelha dos policiais. Mas, contudo, eles ainda não tinham nada concreto se ela tinha matado a filha mesmo ou se por acaso o AJ estava sendo manipulado. Porque a gente lembra, o AJ era uma criança de 6 anos de idade. E o avô materno, padrasto da Amanda, tinha ficado em torno de 15 minutos sozinho com o neto. Enquanto levava a Adriana lá pro hospital, o avô ficou com o AJ por em torno de 15 minutos até a avó chegar e ajudar com tudo. Então, assim, eles pensaram, uma criança de 6 anos pode ser manipulada. Então, vamos procurar saber como é a relação da Amanda com o padrasto. E aí, no que eles foram conversar, tudo descobriu que os dois tinham uma briga, eles não se entendiam, eles viviam brigando. E aí eles conversaram com, no caso, o padrasto da Amanda. Ele disse que realmente os dois não se davam bem, que eles brigavam muito, principalmente por conta da educação das crianças. Porque ele dizia que a Amanda era muito fria, muito violenta com as crianças, castigava as crianças muito, castigava, tipo, de deixar as crianças sem comer, de tirar os brinquedos. Então, assim, eram os castigos muito cruéis, sabe? Pra você fazer com uma criança. Então ele brigava muito com ela por conta disso. Mas que as brigas eram em relação a isso, por conta dos maltratos da Amanda com as crianças. Eu acho que eu falei Adriana em algum momento. Gente, se eu tiver falado Adriana foi sem querer, tá? É Amanda, é o nome da mãe. Então, assim, por conta dos maltratos. Beleza, aí os policiais ficaram meio assim, tipo, será que ele instigou essa criança porque o avô às vezes tem uma certa raiva da enteada, né, o padrasto e tal? E eles perguntaram pro padrasto da Amanda o que ele conversou com o AJ durante os 15 minutos que ficaram sozinhos. E segundo ele perguntou pro AJ o que tinha acontecido. E o AJ ficou meio que sem querer dizer. E aí ele virou pro AJ e falou assim, AJ, lembra, a gente tem que sempre falar a verdade, a gente não pode mentir. Fala a verdade pro vovô. E aí após ele falar isso, o AJ relatou tudo o que tinha acontecido e ele foi logo pra polícia e contou tudo pros policiais. Então dizendo ele que foi isso, somente isso que foi a conversa dele com o AJ. Mas aí, bom, os policiais continuaram sem saber, porque assim, não tinha como ter certeza que o avô não manipulou o neto, né? Então, assim, eles ficaram muito em dúvida do que estava acontecendo. Então, eles continuaram investigando mais ainda, mais aprofundadamente sobre a vida da Amanda. E aí, eles conversaram com a mãe da Amanda também, para saber a relação dela com os filhos, tudo. Ela acaba contando, a mãe da Amanda, que realmente o marido dela, mas a filha não se davam muito bem, mas que a filha era meio seca, era o jeito dela, por isso que às vezes ela ficou sem reação quando descobriu sobre a morte da filha, mas que aquele era o jeito dela, que ela sempre
sempre foi assim desde criança. E isso não quer dizer que ela não amava os filhos, que ela ama sim os filhos, que ela era carinhosa com os filhos, cuidava bem deles. Então, assim, os policiais continuaram sem saber se era uma boa mãe ou não, né? Porque tinha provas que indicavam que era uma má mãe, tinha provas que diziam que ela era uma boa mãe. Então, eles continuaram investigando mais. E aí, os policiais descobriram que a Amanda, com 17 anos, tinha tido um filho chamado Alex. E que ele veio a falecer com 1 ano e 4 meses, que ele parou de respirar e veio a óbito. Bom, conversando com a Amanda sobre esse primeiro filho, sobre o que aconteceu na época, ela disse que estava com ele no quarto, na cama, fez ele dormir, deixou ele lá em cima da cama e saiu por alguns segundos. E quando ela voltou, a criança estava no chão sem respirar. Segundo a autópsia, essa criança teve uma convulsão e por conta disso veio a óbito. Então, assim, foi muito estranho o falecimento desse primeiro filho, então os policiais continuaram realmente acreditando que a Amanda poderia ter feito algo com a Adriana. E aí eles resolveram chamar um especialista infantil para conversar com o AJ e tentar descobrir o que realmente aconteceu, se ele estava dizendo a verdade. Esse especialista, vendo a filmagem dos primeiros interrogatórios, percebeu que os policiais não sabiam lidar com uma criança, então eles fizeram perguntas muito erradas, perguntas que realmente poderiam confundir a cabeça da criança, e com isso pode ter feito ele ter tido essas várias versões. Então, esse especialista conversou com o AJ, interrogou ele. Foi de uma forma bem diferente, pediu pro AJ desenhar o que aconteceu, a cena. E aí o AJ desenhou tudo que aconteceu, conversou, explicou, tal. E aí, eles tiraram uma conclusão que realmente que o AJ estava dizendo a verdade. Em setembro de 2017, após um mês do falecimento de Adriana, Amanda foi acusada de assassinato em primeiro grau. Foi oferecido um acordo para ela para que ela se declarasse culpada e pegasse somente 10 anos de cadeia. Mas ela rejeitou esse acordo porque ela alega que ela é inocente, que ela não matou a filha e pediu para ir a julgamento. O julgamento aconteceu em fevereiro de 2017, após 6 meses do falecimento da Adriana. AJ, na época, já estava com 7 anos de idade e ele foi chamado a depor contra sua mãe lá no tribunal. Gente, imagina uma criança de apenas 7 anos de idade sendo chamada para depor no tribunal, onde tem várias pessoas desconhecidas que ele nunca viu na vida. Depor contra sua própria mãe. Gente, eu acho isso uma judiação, sério. Eu achei uma certa crueldade com essa criança. Eu achei muito pesado e o pior de tudo, ele foi como se ele fosse um adulto. Ele chegou a ter que fazer juramento que estava falando a verdade. Gente, é uma criança de 7 anos. E assim, ele teve que agir como um adulto. Então eu imagino que deve ter sido muito traumático para ele, deve ter sido muito difícil. Então assim, é algo que eu acho que não aconteceria aqui no Brasil, é algo horrível fazer uma criança passar por tudo isso. Então assim, sei lá, sabe? E tá, eu não fui muito a favor disso, mas essa foi a decisão judicial e assim fizeram. O AJ fez o juramento, disse que ia dizer somente a verdade. Ele, mais um especialista que investigou lá no início, que ajudou ele a dizer a verdade, foi também ao tribunal para auxiliar ele a falar o que aconteceu, né? Para dar aquele apoio psicológico para a criança. Bom, aí iniciou o interrogatório e aí o juiz perguntou para AJ: AJ, você acredita que sua mãe está aqui? Ele virou e falou assim: não, senhor. E ele falou: ué, por quê? E aí ele falou: porque minha mãe tá presa, ela tá na cadeia. E aí o juiz falou assim: e se eu te contar que ela está aqui neste momento e está praticamente ao seu lado, do seu lado esquerdo? Aí ele conseguiu, porque eu acho que tinha tanta pessoa que na hora ele não enxergou a mãe dele quando ele entrou. E aí nessa hora ele visualizou a mãe. E aí, gente, ele começou a chorar. Chorou horrores. Porque, eu acho que ele não tinha falado pra ele que a mãe dele ia participar do julgamento. Então, você ter que ir lá, depois contra a sua mãe, ainda ver sua mãe ali, gente, deve ter sido muito dolorido pra ele. Ele desmanchou em lágrimas, chorou muito. Aí deram uns minutos para ele se acalmar, conversaram com ele, aí ele se acalmou. E aí continuou o interrogatório com ele. Aí ele apresentou o desenho que ele fez e foi contando o que era em cada desenho. Ele mostrou a piscina que ele tinha desenhado, sua mãe, sua irmã dentro da água, ele vendo tudo.
Aí ele conta que a sua mãe colocou a mão no rosto da irmã, assim, e afundou, né, o rostinho da Adriana para que não ouvisse os gritos dela, para que abafasse os gritos dela. E ela acabou se afogando e falecendo. Então, bom, ele contou tudo. E aí foram várias horas de interrogatório, era o pessoal da acusação, depois foi o pessoal da defesa e várias perguntas. Só que sempre quando perguntava para ele onde ele estava, como que ele viu isso, ele não conseguia dizer. Ele não conseguia dizer aonde que ele estava naquele exato momento, como que ele viu tudo isso acontecer. E eu acredito que é algo meio que, não sei, eu acho que é algo muito pesado, é algo traumático ver sua irmã morta, às vezes ver sua mãe fazendo isso com a própria irmã. Então, às vezes, eu acho que ele tem uns flashes, sabe? Eu acho que ele não lembra de tudo como aconteceu exatamente. Então ele acabava se confundindo, sabe? E não conseguia dizer exatamente onde estava, então ele se contradizia em alguns momentos. E com isso, o pessoal da defesa, né, da defesa da Amanda, alegou que o interrogatório dele, que o testemunho dele era inválido, por ser uma criança de 7 anos e por ainda não conseguir dizer detalhadamente o que aconteceu. Então, meio que foi anulado o testemunho dele, mas os advogados que estavam acusando a Adriana tinham várias outras provas e foram apresentando. Aí chamaram para testemunhar a mãe da Amanda. E aí a mãe da Amanda disse que a Adriana tinha muito medo de água e que acha muito estranho da Adriana ter chegado perto de uma piscina ou ter brincado com os insetos em cima da piscina, porque ela tinha pavor de água, ela não ficava perto de água. Então isso um pouco se contradizia. E aí é onde foi que a defesa ficasse meio que sem conseguir se defender. Porque, segundo eles, a Adriana estava brincando na piscina e caiu. Aí a mãe da Amanda diz que a Adriana tinha muito medo de piscina, que acha muito estranho ela ter ficado perto da piscina assim, sozinha. Então, assim, continuou as investigações. Aí um dos amigos de trabalho da Amanda disse que um dia ela chegou muito nervosa com a Adriana e soltou que um dia ia matar a filha, que não estava aguentando mais a filha. Aí a Adriana veio dizer que isso foi uma forma de dizer que ela jamais faria isso com a filha dela, foi no momento de raiva, que ela falou só por falar, só da boca para fora, sabe? Não sabemos se realmente foi isso, né? Então, assim, foi mais uma coisa com que o júri, né, ficasse ainda com mais um pé atrás em relação ao depoimento da Amanda. Outras evidências que levaram foi a questão da casa não ter brinquedo, da casa estar desarrumada, não ter uma higienização adequada, que fedia muito urina. Outra coisa que a acusação levou foi que no rosto da Adriana tinha marcas como se fossem dedos, 5 marcas no rosto dela, de hematomas. Aí o juiz pediu para Amanda fazer mais ou menos assim, e a forma com que a Amanda fez dava certinho as marcas de hematomas no rosto da Adriana. Aí o pessoal da defesa alegou que isso poderia ter sido acontecido no hospital, mas os enfermeiros e os médicos que foram no depoimento até o tribunal disseram que não, que em momento algum eles triscaram no rosto da Adriana e que a Adriana já chegou no hospital com esses hematomas no rosto. Então, tudo indica que realmente alguém pode ter empurrado o rosto da Adriana para dentro da água. Apesar do testemunho do AJ não ter sido válido, tudo o que ele disse coincidia com as provas que os policiais conseguiram durante toda a investigação. Então, com várias evidências, com várias provas, que tudo indica que a Amanda realmente tinha feito isso com a filha, apesar do AJ ter dado um testemunho um pouco inválido, mas bateram muitas coisas no laudo médico, muita coisa bateu com o que poderia ter sido acontecido com a Adriana. Então, após 4 dias de julgamento e somente 2 horas de deliberação, incluindo a hora do almoço, o júri acusou a Amanda de assassinato em 1º grau e abuso infantil agravado. E em março de 2017, a Amanda foi condenada à prisão perpétua e sem possibilidade de liberdade condicional. Em 2010, ela entrou com um recurso, mas foi recusado e confirmou a condenação dela. Então, ela continua em prisão perpétua até hoje. O AJ foi adotado por uma outra família, diz que ele é uma criança muito feliz, se deu muito bem com a nova família que adotou ele vive uma vida bem, apesar de tudo, apesar de ter sido tudo muito traumático. Bom, gente, eu confesso pra vocês que eu acho isso tudo muito estranho, porque assim, a mãe da Amanda deu uma entrevista após alguns anos do acontecido. Ela se separou do ex-padrasto, né? Separou do marido.
Ela disse que eles brigavam muito e que realmente acredita que ele pode sim ter manipulado o AJ para que o AJ dissesse tudo aquilo e acusasse a própria mãe. Então ela não descarta a possibilidade do ex-marido ter manipulado o neto. Confesso para vocês que é muito confuso tudo isso, achei muito misterioso. Eu, ao mesmo tempo, acredito no AJ, que ele pode ter sim contado toda a verdade, mas tem alguns momentos que eu também acredito que ele pode ter sido manipulado pelo avô. Porque, afinal, ele tinha acabado de ver a irmã, né, vir a óbito, ele devia estar muito confuso, frágil emocionalmente, psicologicamente. O avô pode sim ter se aproveitado deste momento dele e manipulado ele. Ele tá falando a verdade, isso tudo realmente aconteceu, então assim, a justiça foi feita. Bom, tudo muito confuso e eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui o que vocês acham desse caso. Vocês acham que realmente a Amanda matou a própria filha ou que não, que o AJ foi manipulado? Bom, me diz aqui nos comentários a opinião de vocês, eu gostaria muito de saber. E também fala, né, qual que é o próximo caso que vocês gostariam que eu contasse aqui no canal. Se você é novo no canal e não se inscreveu ainda, se inscreva agora, não perca tempo. Deixa seu like pra mim, ajuda demais a entrega dos vídeos. Ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E até a próxima quarta sombria ou sexta misteriosa.